Fala, nação do canal Cultura Pop, vindo para mais um vídeo aqui no canal, vídeo que também será postado no nosso canal do TikTok também. Continuando a nossa série falando sobre alguns personagens aí que eu gosto, hoje falando sobre um dos maiores vilões da cultura pop, principalmente quando o assunto é terror, principalmente clássico, o Conde Drácula, né? Criação do Bram Stoker lá em 1897, em um dos livros mais marcantes da história da cultura pop, que popularizou um personagem que se tornaria atemporal, né? Foi popular naquela época, atingiu ali os seus maiores expoentes ali nos anos 30 e 50, né? Com o Bela Lugosi e com o Christopher Lee, mas que continua popular até os dias de hoje e se tornou praticamente ali uma lenda urbana, um mito popular, um meme, né? Rompeu completamente as barreiras da literatura. Bom, a persona do Conde Drácula foi baseada em duas personalidades do mundo real. A primeira, o Vlad o Empalador, um guerreiro terrível lá, né, do passado, que deu pro Drácula a sua personalidade, né, cruel, e também o seu nome, né, que é Vlad Drácula. Também teve a Condessa Elizabeth Bathory, que supostamente foi a primeira vampira da história, que supostamente também utilizava o sangue dos seus servos para, entre aspas, se manter mais jovem. Até hoje ninguém sabe a veracidade dessa história, se sabe que ela foi presa, mas não se sabe se ela realmente é culpada dos crimes ou se foi parte de alguma manobra de outros poderosos da época para tentar assumir, né, o poder no lugar dela. E ela deu pro Drácula, né, essa questão de, primeiro, de estar num cargo de monarca, de poder, e outra de utilizar o sangue para se manter mais jovem. A questão do sangue que entregou pro Drácula foi essa lenda da Condensa Sangrenta. Por outro lado, vampiros sempre foram parte do folclore popular europeu, né? Várias pessoas acreditavam que o fato das pessoas, dos mortos no caso, terem unhas crescendo, cabelos crescendo mesmo após a morte, era um sinal de que eles ainda estavam vivos. E algumas doenças da época deixavam os corpos das pessoas extremamente deformados. Então as pessoas pensavam que era realmente algum tipo de morto-vivo. Então era mais um zumbi do que um vampiro, mas essa questão de mortos se levantarem dos túmulos e irem atrás dos vivos já era uma coisa que existia naquela época. Futuramente, estudos foram realizados e foi comprovado que aquilo era uma questão biológica normal, né? As doenças que deformavam o corpo eram doenças realmente de pele e os mortos crescerem unhas e cabelo também é algo comum. Daí, em 1897, o autor Bram Stoker, que se tornaria extremamente popular depois disso, juntou vários elementos, até histórias passadas, né? Teve um autor anterior a ele que já tinha criado o conceito de um vampiro, bem dizer, bem apessoado, né? Que conseguia se disfarçar. Ele meio que rompeu o conceito de um monstro ser tipo o Frankenstein, por exemplo, da Mary Shelley, ser aquela aberração que todo mundo corre e tem medo. O Drácula seria um vilão diferente. Ele iria conseguir se esconder entre o pessoal da alta classe. Ia ser considerado um homem fino, um homem de valores, só que na verdade era uma máscara. O Drácula era uma verdadeira aberração, um monstro por trás daquilo tudo. Na trama do Bram Stoker, agora sim entrando realmente na história do personagem, temos o Vlad Drácula, que era um guerreiro da Valáquia, que inclusive lutava pela igreja, que acabou perdendo a sua esposa devido a uma carta falsa que foi enviada para ela, afirmando que seu marido tinha morrido em batalha, e com isso ela tira a própria vida, num transtorno de depressão. Ao voltar, né, para o seu lar, o Drácula pede para que a sua esposa seja enterrada em solo sagrado, coisa que o padre nega. Então o Drácula se revolta contra a igreja e decide adotar o vampirismo, né, que é uma prática totalmente contra os princípios da igreja. E a partir dali, né, fez vários pactos aí com entidades do mal para conseguir se tornar praticamente imortal. E assim ele vai passando século após século, castigando a raça humana com a sua maldade, né? Bebendo o sangue dos vivos, tirando vidas para prosseguir a sua, né? E levando inclusive algumas mulheres para ficarem presas no seu castelo, né? Seriam as noivas de Drácula, que geralmente são sempre três, né? Que ficam lá dentro junto com ele, que foi mulheres que ele transformou em vampiras ao longo dos séculos.
Daí, ali por volta do final de 1800, ele iria comprar um terreno, né, a Abadia Carfax, em Londres, porque ele queria sair da Transilvânia, lá da Romênia, e ir para um local maior, mais moderno, com mais vida, né? Ele queria aumentar o seu poder. E ele precisaria ir para o lugar que naquele momento, naquela época, era a cidade mais importante do mundo, né? A capital do país mais poderoso do mundo naquela época. Para isso, ele primeiro captura o Renfield, né? Um corretor que ele transforma em vampiro, e depois o Jonathan Harker, que ele mantém preso no seu castelo, e depois vai lá para Abadia Carfax, que o Harker vendeu para ele. Só que agora ele já tinha outra motivação, porque ele tinha visto uma foto da noiva do Jonathan Harker, a Mina Murray, que ele suspeitava ser a reencarnação da esposa dele que morreu lá atrás. Então, um dos objetivos dele lá em Londres, além de matar gente, era tentar trazer ela pro lado dele novamente. Daí ele vai tentando, vai fazendo vários terrores lá em Londres, até acabar cruzando o caminho do professor Van Helsing, um cara extremamente inteligente, principalmente quando se trata de Nosferatu, né, no caso vampiros. Só que o pessoal não levava ele muito a sério, por isso ele passou bastante trabalho para derrotar o Drácula. E o Van Helsing sempre dizia, a força de um vampiro é que as pessoas não acreditem que ele existe. Então, enquanto existia dúvida e existia deboche com as coisas que o Van Helsing falava, o Drácula só ficava mais forte e cometia mais maldades. Ao final da trama, pelo menos no livro, o Drácula é morto pelo Jonathan Harker enquanto estava fugindo de volta para a Transilvânia junto com a Mina Murray, que já tinha quase transformado em vampira. Só que com a morte do Drácula, a Mina Murray é libertada e o seu reinado de trevas termina. Ao longo dos anos, várias versões do Drácula já foram trazidas para o cinema. Oficialmente, a primeira foi em 1931, a versão da Universal. Mas tivemos uma que talvez seja até mais famosa, que é a versão alemã Nosferatu de 1922, talvez conhecida agora do grande público graças ao memezinho do Bob Esponja, mas ele já existia desde aquela época, né? Foi um filme mudo alemão, baseado inteiramente no livro do Bram Stoker, só que sem os devidos direitos autorais. Eles mudaram os nomes de Conde Drácula para, por exemplo, Conde Orlok, o Jonathan Harker mudou para o Hutter, né? E assim eles foram mudando os nomes e fazendo uma trama praticamente igual. O filme é ótimo, é um clássico cult do cinema de terror, uma obra realmente muito bem feita, principalmente a maquiagem, né, do vampiro é muito bem feita. O Max Schreck entrega uma ótima atuação, ele tá um monstro mesmo, tá muito massa aquele visual, apesar, né, do contexto meio pesado do visual que eles fizeram para ele, né, tendo em vista as condições que a Alemanha vivia nesse período entre guerras, né. Então, o filme foi perseguido pela esposa do Bram Stoker, ainda viva, que processou o estúdio, né, acho que era a Prana Filmes, praticamente acabou com o estúdio, fez com que as portas quase fechassem e que as cópias fossem destruídas. Então, o filme não era para estar mais em circulação. Só que, claro que muitas cópias escaparam e o filme continuou rodando por aí e se tornou talvez um dos mais famosos filmes de vampiro da história. Mas a primeira versão oficial dentro da lei foi a de 1931, com Bela Lugosi, para mim o melhor ator que já fez o Conde, interpretando o Drácula. Foi um dos primeiros filmes falados da história, o que torna ele extremamente importante e o que faz a gente entender por que é um filme um tanto parado. É 1h30, mas tem momentos que os personagens falam muito devagar ou até ficam quietos mesmo, não falam, e aquelas atuações super, né, falando alto, imponente. A gente sabe que é uma coisa um pouco mais teatral, mas é o estilo da época, eles ainda estavam se adaptando a essa nova realidade do cinema falado. E o Bela Lugosi voltaria a fazer o Conde Drácula em filmes futuros aí da Universal, inclusive um crossover muito massa com o Lobisomem e o Frankenstein, que é um que, bem dizer, a Universal estava criando o seu universo completado de monstros muito antes da Marvel pensar em fazer o seu MCU aí. Então, a Universal foi bastante inovadora nessa época. Nos anos 50 e 60, a gente teve Christopher Lee fazendo o Conde Drácula, também um papel muito marcante, é uma das melhores, né, versões do Conde.
Nos anos 90 tivemos o Gary Oldman, né, o comissário Gordon da trilogia do Christopher Nolan fazendo Drácula. No filme Drácula de Bram Stoker, que viria a ser a versão mais fiel aos livros, né, já feita no cinema, e realmente é bem mais parecida do que qualquer outra versão lançada até então. Então o Drácula, tu vê que desde 1897 ele continua sendo popular, tanto que no passado tivemos Drácula e a Última Viagem do Deméter, contando a história do Conde Drácula na sua viagem no Deméter da Romênia até a Inglaterra, que também é um momento bem marcante no livro. Então, o Drácula tem mais de 100 anos de história e mesmo assim continua extremamente popular, não só nos filmes como também nos jogos. Temos a franquia Castlevania, onde o Drácula é o vilão principal e é muito admirado ali pelos fãs do jogo. Inclusive a gente até controla, por exemplo, o Alucard, o filho do Conde Drácula, que muita gente não sabe, mas que já tinha sido trazido para as telas lá nos anos 40 pelo Universal, que fez diversas continuações para aquele primeiro Drácula de 31. Tivemos a filha de Drácula em 36, a Maria Zalewska, e o filho do Drácula, acho que em 49, se não me engano, interpretado inclusive pelo Lon Chaney Jr., o ator que interpretava um lobisomem também naquela época, e o filho do Lon Chaney velho, que é o cara, se não me engano, fez o Fantasma da Ópera. Então, a Universal desenvolveu bastante o Drácula nos cinemas e tornou ele mais popular ao grande público, fazendo com que ele fosse para até em jogos, desenhos e até filmes aí animados como o Hotel Transilvânia, claro, trazendo uma versão ultra infantil do personagem, mas mostra o alcance que um personagem centenário conseguiu alcançar, principalmente sendo de terror, né? Quem sabe que é um nicho um pouco mais ali que o pessoal não consome tanto, não é tão das grandes massas, mas mesmo assim o Drácula se tornou praticamente onipresente. Quase todo mundo conhece o nome desse personagem. E, assim, pra mim, a parte mais interessante do personagem, principalmente, pra mim, é essa questão da sua atemporalidade, de ser popular, mesmo depois de tanto tempo, mesmo sendo uma história tão antiga e tão, bem dizer, de época, né? Como também a questão, né, da figura mesmo dele, de ser um monstro que se esconde por trás, né, de uma boa fala, de uma boa aparência, de boas vestes, mas que por trás daquilo tudo é uma verdadeira monstruosidade. E pelos atores que trabalharam com ele, né, Bela Lugosi, Gary Oldman, Christopher Lee, foram caras que deram a vida para esse personagem, que foi realmente ótimo. Os filmes são muito legais, né, claro que tem umas tosqueiras lá e cá, mas são filmes bons. Então, para mim é um dos melhores personagens do cinema e tem entre os meus personagens favoritos, principalmente entre os vilões. Não só ele, como também personagens como Van Helsing também eu acho bastante interessantes. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha com mais alguém. E se tem alguma sugestão ou a gente falou alguma besteira aqui, vai lá, comenta também para a gente ficar sabendo e poder corrigir futuramente nas próximas... nos próximos vídeos que a gente vier a fazer sobre algum outro personagem. Então esse foi o vídeo e até a próxima.